Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Lucas 24, 30 e 31. Dias antes desse inusitado acontecimento, em Lucas 16, 8, temos a narrativa de Jesus afirmando aos seus discípulos que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Talvez hoje Jesus fosse politicamente correto, não chamando-os de astutos, mas sim de pessoas mais adaptadas às circunstâncias da vida, ou quem sabe, mais atentos, e que melhor elucidam os sinais dos tempos. E não há na história da Igreja uma geração que mais tenha se empenhado em tornar fato concreto esta profecia do Divino Mestre. Não temos motivo algum para crer que tenha existido um ajuntamento de seguidores do Evangelho que tão erradamente interpreta o mundo e os acontecimentos à sua volta, quanto a presente geração. O pensador Rich Smith sintetiza esta questão dizendo o seguinte: os cristãos veem o diabo em tudo, seja na Coca-Cola, maionese, revistas, jogos de videogame, etc. Só não conseguem ver o diabo em falsos profetas pregando heresias dentro das igrejas. O pior de tudo isso é ter que aceitar passivamente o conceito de que a Igreja precisa se ajustar a tais evidências, contrariando assim os pequenos e singelos sinais que não permitiram que os cristãos do passado se curvassem às circunstâncias, por mais espetaculares que elas pudessem parecer. Um dos inquestionáveis exemplos é o nosso texto bíblico de hoje, que narra o diálogo de Jesus com os caminhantes de Emaús. Tudo dava a entender que aqueles dois só prestaram atenção às promessas de Jesus que lhes interessavam mais diretamente. A restauração do Estado independente de Israel, que estava sob o domínio romano, era mais urgente e importante do que os sinais de um novo tempo que Jesus apontou nas Escrituras. Ambos estavam tristes porque todas as evidências indicavam uma derrota fragorosa do reino que ele veio anunciar. Porém, tudo mudou quando Jesus, com um simples gesto, partiu o pão. Isso, de imediato, os fez enxergar a incomensurabilidade do poder de Deus, desbaratando de vez as tais evidências que se mostravam contrárias. No que diz respeito à segunda vinda de Cristo, também existe todo um corolário de besteiras que vem se aperfeiçoando pela análise equivocada de sinais considerados evidentes. Investindo contra todo ensinamento bíblico, insistimos em considerar catástrofes e conflitos do nosso cotidiano como bênçãos que anunciam que a volta de Jesus e a instalação definitiva do seu reino de glória está prestes. Mas nunca enxergamos as oportunidades claras que a palavra de Deus nos provê para transformar esta realidade. Não sabemos ao certo a quantidade de cabeças que as nossas bestas apocalípticas têm, mas ao que parece a besta que emerge da política nacional, esteja ela de que lado estiver, encontrou mais militantes fiéis dispostos a morrer por ela no meio evangélico do que em qualquer outro segmento da sociedade. Para dizer a verdade, nunca vi tantos pastores envolvidos em adversidades e conflitos com quando se declaram ser de Lula ou de Bolsonaro. Nem mesmo o tsunami da Ásia ou todos os desmoronamentos de enchentes no Brasil juntos conseguiram submergir tantos crentes em suas águas avassaladoras. Se tem uma coisa errada e outra que não está certa, é a nossa maneira de ser cristão hoje e a nossa visão de mundo. Jesus foi objetivo em dizer que seu reino não era desse mundo. Está certo, mas ele também deixou bem claro a Pilatos quem é aquele que está no controle desse mundo. Quando Pilatos lhe disse que tinha autoridade para soltá-lo, Jesus imediatamente o contestou: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por meu Pai. João 19, 11. Se existe alguém que pode nos livrar desse mar de lama, esse alguém não está em Brasília, no Twitter, no Facebook ou no raio que o parta. Antes que Jesus desapareça, precisamos urgentemente descobrir que a verdade sobre este nosso mundo e sobre os rumos que deve tomar só pode ser encontrada nos pequenos sinais que foram escritos com sangue na cruz e nas páginas da boa e velha Bíblia, e que podem ser invocados na mais singela e sincera oração. Sinais simples assim: